Olá, meus amigos, boa noite. Espero que todos estejam bem, a salvo em seus lares. Estamos aqui para mais um estudo, estudando o livro dos Espíritos, né? Agora, hoje nós vamos falar sobre o tema que chama Transmigração Progressiva. Ele está no capítulo 4 do livro dos Espíritos, as questões de 189 a 196. Esse tema, né, o significado da palavra transmigração, se a gente pegar no dicionário, ele remete a alma voltar a animar outro corpo. Então, esse tema vai falar um pouco mais sobre a progressão dos espíritos, como tudo isso funciona, né? É, o que eu gostaria aqui de fazer é um paralelo com a nossa vida corpórea. Ou seja, Deus, em sua infinita inteligência, em sua infinita bondade, né, ele coloca para nós de forma é, primorosa todos esses detalhes com a nossa vida corpórea. Então, ou seja, se a gente prestar atenção nos pequenos detalhes da nossa vida e tudo o que acontece, são reflexo do que a nossa vida espiritual acontece. Então, são os exemplos que eu quero colocar para que a gente possa entender de uma melhor forma e começar a prestar atenção na nossa vida em algumas coisas. Então, é, já no início, na primeira questão, Kardec vai fazer a pergunta para os espíritos sobre a formação, né? Como que o espírito na formação, né? Qual é o estado dele, né? Então, os espíritos, quando eles são formados, é, eles têm ali uma existência instintiva, né? Eles não têm consciência de si próprio e de seus atos. Eles não conseguem se perceber o que eles são, que eles estão fazendo ali. A gente poderia colocar aí como um animal, né? Até uma curiosidade que eu costumo às vezes brincar com o meu cachorrinho, às vezes eu coloco ele assim na frente do espelho e ele fica olhando, às vezes ele até estranha, né? Acha que é outro cachorro, late para ele mesmo, ele não consegue se entender, não consegue entender que aquilo é ele, que ele é uma individualidade ali. Então seria mais ou menos nesse sentido que ele fala, né? Que a gente não tem a consciência, não teria a consciência, né, na nossa formação. Então a nossa inteligência, a partir desse momento, ela vai começar a desenvolver pouco a pouco. Ainda nesse momento, a nossa vida e a nossa inteligência, ela está num estado de germe. A gente está tomando essa consciência. Trazendo para a vida corpórea, seria quando no nosso nascimento, nós como bebê, né, quando a gente vê ali um bebezinho, que ele acaba de nascer, ele não tem consciência de onde ele está, do que ele é. Malemar ele abre o olho e aos poucos ele vai aprendendo, ele começa a abrir os olhinhos. Quem nunca viu ali a criança às vezes olhando para a própria mão, percebendo, né? Poxa, aquilo sou eu, né? Então é aí que começa a se desenvolver essa consciência dele próprio. E aí ele começa, através das dores, ele começa a entender que aquilo faz parte dele, né? Então se ele coloca a mão às vezes no lugar onde não pode e aquilo causa dor, ele, poxa, é minha mão, né? Eu não posso fazer isso. Então, através dessas experiências, ele começa a entender que até essa consciência de si próprio. Então, ele aprende a falar, ele vai aprender a andar e, principalmente, ele vai aprender as regras e os limites. Eles são muito dependentes dos pais. Então, seria como Deus faz conosco. Ele
nesse momento, ele como um pai justo e bom, ele coloca, né, essas regras, esses limites, para que a gente aprenda a diferença, né, o que é certo e o que é errado. Ele quer que a gente siga por um caminho bom, assim como os nossos pais fazem conosco. Continuando, passado esse momento da formação, a gente passa a ter as próximas existências, né? Então, as primeiras existências aí. Os espíritos, eles estariam aí como, como selvagens, a gente poderia colocar. Eles teriam ali uma infância relativa. Por que infância relativa? Porque eles até têm uma certa inocência em algumas coisas, porém eles já cultivam algumas más paixões. Então, por ter esse sentimento, né? Então ele já passa a já não ser mais, né? Então ele já tem consciência de certas coisas, então por isso essa infância é relativa, porque ele já começa através das emoções, ciúmes, começa a desenvolver essas mazelas, então por isso ele já tem essa inteligência, né? A partir do momento que começa a ter isso. Então ele passa a ter essa consciência do eu. Então quando ele passa a ter, quando ele se desenvolve intelectualmente, ele começa a entender essa diferença entre o bem e o mal. E ele começa a se entender como um ser único, que ele pode fazer algumas coisas, outras ele já aprendeu através, né, da convivência, ele já aprendeu o que ele não pode fazer. E trazendo para a nossa vida material, nós estaríamos aí na juventude, ali aquela fase da adolescência, até ali seus 29 anos ali, mais ou menos. A gente seria a juventude aí, onde no começo tem as transformações do corpo, que a gente passa, que nos causam bastante transtornos. E a gente poxa, isso está acontecendo comigo, o que está acontecendo comigo? A gente não entende bem, então está tendo essa consciência do eu, né? A gente começa a estudar, vai para a faculdade, então é a questão do desenvolvimento intelectual, que é o que a gente desenvolve nesse momento. E é necessário, a partir da nossa intelectualidade, quando a gente se desenvolve intelectualmente, a gente começa a ter essa percepção do bem e do mal, a gente começa a entender essas coisas. Então, essa fase é importante. É o desenvolvimento intelectual que vai desenvolver primeiro. E o moral vem depois. Então, muitas vezes a gente, como, né, a gente fala, a gente cai nas más paixões, mas porque a gente ainda não tem ainda o moral desenvolvido, a gente está trabalhando ainda ali no intelectual, né, nesse se entender, e é nesse ponto que a gente se encontra nesse momento. A gente estando na juventude, né, a gente começa a se soltar, a gente começa a se depender menos dos pais, e começa a ter as experiências afetivas de toda a ordem, né? Seja ela tendo um namorado, namorada, tendo os amigos, né? Os amigos passam a ter mais importância às vezes que os pais, né? É aquela coisa da juventude, que a gente se entrega de corpo e alma e vive aquilo, é, vive assim como se não tivesse amanhã. E muitas vezes a gente age sem pensar, não pensa muito, vai lá e faz, quebra a cara, o pai e a mãe fala, né? Deus, né, fala ali, olha, não faz, não vai por aí por esse caminho, vai aqui, e a gente não ouve e erra bastante. Então é esse período aí conturbado que a gente sofre bastante por às vezes não ouvir, lógico, e a gente aprende apanhando, né? Aprende ali realmente
sofrendo, né? E seguindo, a gente passaria aí para a vida adulta, né? Ou seja, o estado de perfeição seria aí o final da nossa evolução como espírito, né? Seria o estado de perfeição. Então a gente já ir chegando nesse ponto, a gente já passou por diversas experiências corpóreas, né? Cada experiência dessa é uma ocasião de progresso, então a gente precisa dar importância para cada uma delas. Então, chegando nesse ponto, a gente já evoluiu intelectualmente e já evoluiu moralmente também. Então, como, né, comentei nas experiências ali na juventude, a gente se desenvolveu intelectualmente, nos estudos, na faculdade. Quando a gente chega na fase adulta, a gente começa a desenvolver outras questões, né, que são a moral, né, a convivência, saber lidar com as pessoas, com os outros, tratar as pessoas da forma correta. E isso vem através do que? A gente evoluir moralmente através do que? Da família, da convivência. Então, quando a gente, o primeiro momento ali, né, se casa, então tudo já muda na nossa vida. Quando a gente tem filhos, e percebam que tudo a gente começa, todas essas experiências que nós passamos, nos trazem uma outra visão da vida. Então, quando a gente se casa, a gente passa a ter outro olhar. Quando a gente tem filhos, então, nossa, muda completamente. A gente tem a vida, né, diversos valores que a gente se importava, já não, né, as questões, muito, principalmente coisas materiais, a gente começa a dar valor ao aquele convívio com o filho, o amor, dar o amor para ele e ser como Deus é conosco, né? Que Ele nos dá todo o amor e o amparo e cria esse senso de responsabilidade, né? A gente passa a ter esse senso de responsabilidade, assim como os espíritos evoluídos têm, né? Os espíritos, eles sabem da responsabilidade que eles têm por tudo que eles já viveram e já têm de experiência, e eles vêm nos ajudar por isso, que não faz sentido chegar ao topo né, da escala espírita e ficar vivendo de brisa. Isso não existe. Eles vêm porque para nos ajudar. Então assim como o pai também chegando nessa fase que tem os filhos, ele também vem para ajudar os filhos. Além dessa questão, a viver em outros mundos, né? Então, o estado de perfeição, ele é relativo, porque estando encarnado eu tenho uma visão de uma visão da vida. Porém, quando eu desencarno, eu entendo que tem várias outras qualidades que eu não desenvolvi e que eu preciso trabalhar. É como se a gente, por exemplo, vivesse num sítio e nunca tivesse saído de lá. A nossa referência é aquilo. Então é necessário que vivamos em outros mundos para entender também ou diferentes qualidades, outras às vezes até mazelas que nós temos ainda e que precisamos trabalhar e desenvolver. Então é necessário, assim como na vida corpórea, a gente às vezes muda de cidade, muda de casa. Essas mudanças que ocorrem são para que possamos olhar outras realidades, outros mundos. E isso é importante, porque a gente não se fecha no nosso mundinho e tem uma única visão limitada da vida. Então é super importante isso tudo que está acontecendo no nosso planeta Terra, com essa transformação. Então, diversas coisas estão sendo colocadas para nós, para que possamos a olhar o mundo com outros olhos, né? Olhar as diferenças. Então, mudar o foco. E nunca é tarde para que a gente faça essa mudança de foco.
o espírito ele nunca vai retroceder, né? Toda essa evolução que ele passou, é, toda a questão intelectual, moral que ele conseguiu, ele nunca vai perder, por mais que ele possa cometer algum erro. Porém, a parte social pode muitas vezes mudar. Então ele pode aqui encarnar como pobre, porém ele ser uma pessoa extremamente inteligente, porque ele cultivou isso no passado. Então, as categorias, né, com frequência estão na ordem inversa. Então, a elevação dos sentimentos às vezes está nas pessoas. Então, o nosso nível social não quer dizer nada. Assim como o rei Herodes, né, ele era o rei e Jesus era somente o carpinteiro. Então, a mensagem de hoje é para que a gente passe a olhar a nossa vida a cada dia. Então, a cada dia é uma nova oportunidade da gente recomeçar e fazer um mundo melhor. Cada novo dia é como a encarnação. Então, se a gente pensar que cada dia é como se a gente estivesse reencarnando novamente, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode. Tem dias em que a gente não vai bem, a gente faz coisas erradas, a gente não procede bem, mas nada como uma noite boa de sono para a gente revigorar as energias e no outro dia fazer melhor e consertar se errou e fazer a gente evoluir nessa experiência e tudo isso nessa encarnação, nessa existência. E tudo isso vai contribuir para as próximas, porque a gente vai poder encurtar a nossa jornada e ter uma próxima encarnação com menos mazelas a sofrer, menos provas aí a ter que cumprir. Então, nunca é tarde. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Muito obrigado.